quero saber o seguinte, você sabe dizer não? Não? Muita gente sente dificuldade na hora de expor e manter a própria vontade. Como é difícil, né? Por que será que isso acontece? No bate-papo que começa agora, nós vamos discutir esse assunto e você de casa está convidado para participar. Quem conversa comigo aqui no nosso estúdio é a psicóloga Adriana Marinato. Tudo bem? Tudo ótimo. O que é tão difícil? Daqui a pouco você vai contar, tá? Mas antes, a gente vai ver o seguinte, a nossa equipe de reportagem foi às ruas para repercutir esse assunto. Nada melhor do que conversar com as pessoas, né? E a gente vai ver o resultado dessa história. Vamos lá ver? Vamos lá. Não emprestaria o carro para eu passar em casa? Situações como esta são comuns no nosso dia a dia. Uma palavra tão pequena, mas que tem um peso muito grande no nosso cotidiano. E para muitas pessoas é difícil pronunciar o não. Não é mesmo, Flávia? Você tem dificuldade, às vezes, no seu cotidiano de falar não para as pessoas? Às vezes eu tenho sim. Em quais situações? Por exemplo, você não emprestaria o carro? Não, depende. Se fosse uma amiga que eu confiasse mesmo, eu emprestaria, mas para qualquer pessoa não. E às vezes assim, você fica com dificuldade de falar não. Ah, por exemplo, quando pede alguma coisa emprestada, assim, não tem o porquê, não vou te emprestar porque eu não confio. Aí é chato falar não, então às vezes é difícil mesmo. E você, Mariana, como que é falar não? Você também tem dificuldade? É difícil, ainda mais que eu sou a pessoa que mais tem dificuldade para falar não, porque eu me sinto muito mal. Eu tenho vergonha de falar não, na verdade. Então eu acabo cedendo para não ter que falar não. Assim como essas duas amigas, muitas pessoas também passam pelo mesmo desconforto. Por eu não gostar de ouvir um não, eu acabo não dizendo não. Eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo, sabe? Só para não falar não, entende? Às vezes eu me deparo com algumas situações que eu não consigo falar não. Às vezes para não magoar, às vezes para não machucar, ou até mesmo pelas circunstâncias, com alguém para quem você tem alguma intimidade, para quem você deve algum favor, às vezes é difícil. Essa dificuldade em dizer não pode ter diversos motivos. Um deles é a necessidade de querer agradar as outras pessoas para ganhar atenção e carinho. Outro motivo pode estar relacionado em ser muito prestativo. Sabe aquela pessoa que sempre quer ajudar? Então, pode até parecer uma qualidade, mas muitas vezes se torna um defeito quando o bem-estar do próximo é mais relevante do que o seu. Um dos motivos mais comuns para evitar dizer não é o medo de arrumar algum problema futuro ou não criar conflitos. Achar o problema do outro mais importante também é outro motivo. Pensar assim sempre é um sinal de autoestima baixa. Quando eu já tenho menos intimidade, eu já tendo a tentar resolver. Eu fico meio sem jeito de falar não. São raras, mas encontramos pessoas que conseguem dizer não. Mais fácil dizer não, né? Você não tem dificuldade de falar não para as pessoas? Dependendo da situação, não. Olha só de quantos entrevistados, né? Uma ali conseguiu dizer que realmente ele diz não, ela consegue dizer não. A proporção ali tá bem... Exatamente. Na verdade, ali na nossa reportagem. Mas isso é real. Tanto na infância, desde a infância isso já começa, né? O não. O não, ele é negativo. Então as pessoas já vão falar algo não querendo receber o não. E é onde as pessoas têm dificuldade de desenvolver o não, de falar não. E isso, se a pessoa não desenvolve o equilíbrio, ela traz problemas para ela mesma, porque ela não consegue dizer não nunca. É complicado, né? Muito se agrada o outro e se desagrada. Exatamente. Eu gostaria de chamar a atenção alguma coisa. A primeira palavra que a gente aprende quando a gente é pequeno, não sei, pelo menos né, é o que eu acho, assim, que eu acredito, é o não. É o não. Né? As crianças, os pequeninos, não é assim? É assim, a gente toda hora está dizendo isso. E a gente tem esse olhar negativo pro não. Exatamente. Quando, na verdade, ele é necessário. Exatamente. Só que as pessoas dizem não e não explicam o porquê do não. Esse é o segredo. Eu tenho que explicar o porquê que eu estou dizendo não e dar um direcionamento. Eu acho que é o medo de... Porque a gente quer ser gentil, quer ser agradável, quer ser simpático, né? Não é isso? Está muito ligado também à autoestima. Para você dizer não, você tem que ter uma racionalidade e você tem que ter um equilíbrio com você mesma. Porque senão você não diz não até mesmo pela sua baixa estima. Você quer conquistar o outro. Então tudo você diz sim. E isso no ramo empresarial é muito sério. Na tua vivência,
você, na tua experiência, porque você trabalha diretamente com isso. Como que acontece? Nós temos um trabalho na área educacional e na área empresarial, apoio métodos. E na área educacional, nós encontramos muito isso com os pais dos alunos, porque a gente tem um programa chamado Ser ou Não Ser, que é direcionamento de carreira. E aonde o pai fala assim, eu não quero que ele faça essa profissão, eu quero que ela faça esse. E ele não tem habilidades, e nós temos que dizer não para o pai. Mas como a forma de dizer o não e o direcionamento, as pessoas aceitam e agradecem pelo não. Né? E na área empresarial, se você não diz não, você vai ser aquele profissional que tudo você faz, você quebra o galho, né? Tudo você faz para satisfazer e aonde você não tem resultados muitas vezes. Perder emprego, Adriana, como é que fica? Mas o não é negativo, é isso que as pessoas confundem, mas as pessoas têm essa muito, ele é negativo. Exatamente, desde pequeno, né? Não pode, não faça. Então o não representa algo negativo, mas o não é negativo se você souber agir com racionalidade. Ok. Olha, daqui a pouquinho vai preparando aí os neurônios, que eu vou querer alguns exemplos práticos, tá? Vamos supor lá, amiga, me empresta o carro, e você quer dizer não. Como é que você vai dizer? Não vou emprestar o carro. Não é assim que a gente vai dizer, a gente tem que, né, arranjar uma forma. Existe uma forma racional. Isso, daqui a pouquinho você vai falar, então a gente vai responder aqui os nossos telespectadores. O Fernando de Maringá tem 28 anos. A dificuldade em dizer não tem alguma coisa a ver com a autoestima? Você acabou de falar isso. Tem, muito a ver. Isso pode acontecer desde a infância e ele se tornar um adulto com baixa autoestima, onde ele não tem o equilíbrio entre a razão, o senso crítico dele e a emoção. Então ele tem dificuldade em dizer não. Pode estar muito ligado. Quais são as consequências? Para quem só diz sim, 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 amém. Para quem diz sim, ele está trazendo um problema para ele mesmo. Porque ele vai dizer não de algo que ele não quer, que ele precisaria dizer sim, mas ele não sabe como dizer não. Então ele traz para si mesmo problemas emocionais, voltados para o sentimento, nos resultados dele. Então ele traz vários problemas para ele mesmo. Ele precisa aprender, primeiro, olhar qual o sentimento do não. Essa pessoa, por exemplo, tem baixa estima. Então por que eu não consigo dizer não? Né? Olhar para gerar um equilíbrio. Quer dizer, se eu disser não, eu não seria aceito. Exatamente. Né? Exatamente. Você de casa quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta, aproveite, nosso telefone está aí na sua telinha aberto para você. A Marina de Maringá diz o seguinte, os manifestos foram uma forma de dizer não à corrupção, né? Nunca é tarde para mudar a nossa atitude. Isso é verdade? A gente pode mudar essa atitude no meio do caminho? Sempre. Eu imagino que isso não deve ser fácil. Não. O comportamento não é fácil você mudar. E isso é uma característica da pessoa que ela aprendeu a não dizer sim, né? Na verdade, não dizer não. E essa questão aí, o não, ele é importante. Nunca é tarde para você aprender a dizer não. Isso é um exemplo claro disso.